Bem-vindos a mais uma edição do videocast da Comissão de Educação Continuada da nossa Regional São Paulo. Como sempre, cada mês estamos aqui recebendo convidados para discutir um tema interessante da nossa especialidade. Eu sou Paulo Tenório, membro da Comissão de Educação Continuada, e estou aqui com a doutora Tamise e nosso coordenador, doutor Lincoln Mori. Olá, eu sou a Tamise Dacier, faço parte também da Comissão de Educação Continuada. E hoje, como convidados, nós temos a doutora Heloísa Rodrigues e o doutor Rufo de Freitas, que vão estar com a gente para discutir os principais trabalhos que foram apresentados na ASCO 2024. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Eu sou Heloísa, então sou oncologista clínica aqui em São Paulo. Trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, que é um braço do Einstein dentro do sistema público. Então, muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Rufo. Oi, pessoal. Eu sou Rufo de Freitas Júnior, sou aqui da Universidade Federal de Goiás, head do CORA, do Centro de Diagnóstico da Mama, dessa universidade, e também coordenador do Centro de Pesquisa Clínica do Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Arô Jorge, onde a gente desenvolve boa parte, ou está dentro de boa parte das pesquisas em andamento em câncer de mama. Uma honra participar dessa discussão, desse bate-papo pós-ASCO 2024. Então vamos lá para a gente não perder muito tempo, já que a ASCO é um evento enorme. Nós selecionamos alguns estudos mais importantes para o dia a dia, para o mastologista saber o que está acontecendo, não só na doença localizada, mas na questão metastática. O primeiro estudo que nós vamos discutir foi muito falado até antes da ASCO, todo mundo já aguardava, já esperava esse resultado, mas é o DESTINY-Breast 06, mais um estudo avaliando o trastuzumab deruxtecan para pacientes com HER2 low e agora uma nova classificação ultra low, mais uma característica, mais uma indicação para o TDXD. Bem, o DESTINY-Breast 06, então ele foi avaliação do TDXD para tumores receptores hormonais positivo, HER2 low, que seria uma cruz ou duas cruzes com o FISH negativo, ou ultra low, que é uma nova denominação, que seria aqueles tumores com o HER2 zero e não chegando a uma cruz, metastático após a primeira linha de tratamento. Mais de 860 pacientes, sendo que desses 700 eram HER2 low e 153 ultra low. Sobrevida livre de progressão, hazard ratio 0,62 e uma intenção de tratar tanto do ultra low quanto ao low foi semelhante. Logicamente, sobrevida geral, dados imaturos. Elo, vamos começar com você. Como é que está hoje, então, nessa questão de progressão da paciente metastática após a primeira progressão? O uso do TDXD, para a gente ter uma noção, primeiro, para depois a gente conversar a questão do Destiny Breast 06. O que a gente vinha já com dados bem sólidos, né, do deruxtecan nesse cenário da paciente luminal HER2 low, é da progressão após exposição à hormonioterapia, aí variando entre uma ou duas linhas de hormonioterapia, mais frequentemente explorando as duas linhas de hormonioterapia, e a gente tinha necessidade de tratar as pacientes com quimioterapia pelos dados do DB04, que foi um estudo que mostrou o benefício do TDXD nessa população, inclusive com ganho de sobrevida global, mas essas pacientes tinham que progredir à primeira linha de quimioterapia também. Então, esse estudo vem mostrar para a gente o papel do TDXD num momento mais precoce da doença, sendo a primeira opção quimioterápica, e também incluindo aí uma população para a qual a gente não tinha dados ainda de fase 3, que é a população ultra low. A gente sabe do potencial do TDXD com relação à eficácia, até em pacientes com essa baixíssima expressão do HER2, tinham dados pré-clínicos, dados de um fase 2, que incluíram pacientes HER2 low, HER2 zero, mas a gente não tinha ainda nenhum dado de fase 3 para essa população nova, né, como vocês disseram, que acaba perfazendo quase 85% das pacientes com câncer de mama agora, em algum momento, vão poder usar o trastuzumab deruxtecan.
Então é esse o contexto que a gente tinha e que agora a gente vai ter um novo acesso diante desses dados. É uma coisa interessante até que nós estamos a ideia desse videocast é pegar os mastologistas de todo o estado de São Paulo e a gente sabe que a gente atinge do Brasil, né, Lincoln? Atinge do Que Brasil. é a Da interessante ótimo da exemplo. droga que, assim, esse efeito que foi demonstrado por ultralow, que também a gente prova é o confirmando o efeito bystander, né, a questão da medicação no extracelular, então até aqueles tumores, aquelas células com pequena expressão do HER2 vai ter o benefício, né. É. E o professor Rufo, o que que você acha então agora, a partir da primeira progressão nessas pacientes metastáticas HER2 low e ultra low, o TDXD passa a ser então a primeira opção, nessa primeira progressão do metastático? Eu acho que a Elisa colocou bem, eu acho que esse é um ponto que fica já uma definição bem boa. Sempre a ideia é, veja só, nós vamos discutir daqui a pouco a utilização, né, do sequenciamento, né, de inibidores de ciclina. Receptor hormonal, hoje nós temos um ganho enorme, enorme mesmo, mas a determinado ponto precisaremos de quimioterapia. E a melhor maneira de entregar um quimioterápico hoje é através dos ADCs, dos conjugados anticorpo-droga. E, nesse sentido, aí para, né, os low e, eventualmente, ultra-lows, já chega agora o trastuzumab deruxtecan, de acordo com os dados do DB6, que mostram esse benefício. E, obviamente, a primeira linha, nesse cenário em que essa paciente ela já foi, né, exposta à endoterapia, então passa a ser um movimento bastante bom, e você tem razão, ele tem que ser considerado agora, já com essa indicação de primeira linha. Ô Elo, e na prática a gente consegue nos convênios essa liberação fácil para usar o DTXD nessa primeira progressão? Seria um uso off-label, né, porque a bula não está conforme os resultados do estudo, né. Então, a gente tem como argumentar, né. Eu acho que vale a pena para algumas pacientes para as quais a gente quer oferecer um excelente quimioterápico, como o Rufo disse, eu também acabo enxergando as indicações dos anticorpos conjugados a drogas, elas estão se ampliando tanto, inclusive para outros tumores, que você passa a enxergar como um grande quimioterápico, né. Então, a gente tem como para o TDXD um biomarcador bom, que é o HER2, mas até para outros anticorpos, a gente não tem tanto biomarcador, então a gente acaba podendo oferecer em algum momento para todo mundo. Mas acho que o que ficou até de discussão, hoje a gente até discutiu, né, no nosso board, se eu acho que essa é uma opção sólida e se é para todas as pacientes, né. Acho que tem algum questionamento com relação ao número de pacientes com HER2 ultra low que foi incluído, que foi 152 Uhum. pacientes, perto de um total muito maior, de 800 e pouco. Mas eu acho que está dentro do desenho do estudo, acho que não invalida os resultados, mas em se tratando de uma doença luminal, a gente também sabe o comportamento dessa doença, né. A gente Sim. tem desde a da paciente que é a luminal B, com características bem agressivas, até pacientes que eventualmente estão evoluindo com uma história mais, Arrastado. arrastada de Uhum. doença, né, mas de uma maneira mais indolente. Então hoje foi uma polêmica, se é para todo mundo, nunca. E eu acho que é uma opção sólida, mas talvez tenha alguma paciente para a qual a gente possa justamente fazer isso que o doutor Rufo falou, sequenciar, né, porque a gente pode depois resgatar a paciente numa primeira linha que você quer ser mais econômico com relação à toxicidade, porque foi o tratamento acabou sendo mais tóxico, né, do que a opção do braço controle de quimioterapia. Então, eventualmente, você pode fazer uma capecitabina, né, numa primeira linha, se é uma paciente com uma doença mais indolente. Mas, sem dúvida nenhuma, para uma paciente que precisa de resposta, o estudo mostrou, né, 60% de taxa de Uhum. resposta para essas pacientes, é bastante impressionante. Lu, vamos precisar aguardar os dados, né, Rufo? Os dados do DB015, que avalia Especificamente exatamente essa ultralow, né. questão, mas que
com certeza esse foi um dos principais trabalhos apresentados na ASCO, o grande destaque, que há 2 anos foi o DB04. E de lá para cá, a gente teve cuidado de mudança no relatório de patologia. E agora, provavelmente, além de a gente mirar o ultralow, a gente vai precisar de métodos, testes mais precisos. Você tocou num ponto bem importante, eu acho que o Rufo vai concordar, que eu acho que tem um treinamento, né, do patologista ajustar ali a visão deles, porque é difícil para eles discriminar mesmo, é uma análise que é subjetiva, né, de uma certa forma, e é o que eles falam, o três cruzes de uma cruz, zero, né, de zero, é fácil você diferenciar. Agora, uma cruz de zero já era desafiador. Agora, dentro do zero, a gente tem que encontrar o ultra low. Então, vai ter um treinamento para o método que a gente tem atualmente e, eventualmente, o desenvolvimento de alguma outra ferramenta que consiga ser mais precisa e mais objetiva, né? Sem sombra de dúvida. Lembrando, né, pessoal, de outra questão. O sequenciamento, muitas vezes, não vai ser naquela linha que você vai poder utilizar a medicação. Quer seja por uma questão, igual a Luísa falou, ainda não está na bula, tudo, mas a determinado ponto, você, numa próxima linha, e essa paciente, ela vai progredir. Infelizmente, os luminais, nós ainda não temos uma capacidade de cura na paciente metastática. Ela progredirá. E, ao progredir, é lançar a mão de coisas que nós já temos, né? Uma das possibilidades, o Lincoln já falou, não, o DB4 está logo aí na esquina, principalmente para o low, talvez não para o ultra low, mas o fato é o seguinte, é que se vocês pensarem, né, tem aquele trabalho é muito interessante, eu não lembro de quem o nome do autor, Lincoln, mas... Trabalho francês, o Daisy? Isso, porque ele mostra que à medida que você vai fazendo, vai passando as linhas, a determinado ponto, mesmo o HER2 zero, ele passa a ser HER2 low em algum ponto. Então, entre o que é utilizado de início até a segunda, terceira recidiva desse tumor, vai apresentar um HER2 low, vai haver mudança nesse comportamento. E aí é hora de nós teremos mais esse instrumento, além de um bom treinamento, mas nós teremos essa droga pronta para ser utilizada. E mais do que isso, uma das coisas que me chamou muita atenção nessa ASCO foi a possibilidade de fazer o sequenciamento dos ADCs, né? Então, se você tem a possibilidade de utilizar, por exemplo, igual o DB6 mostrou, entrar com ADC nessa primeira linha, na sequência, na falha desse ADC, do trastuzumab deruxtecan, é possível entrar com o sacituzumab govitecan, né? Então, isso já nos permite uma tranquilidade maior. E nos casos em que tem uma dificuldade de primeira linha, de você prescrever um traço deruxtecan, eventualmente, como o Elô falou, entra com quinterap, na sequência, na falha. Se for zero, dá para fazer sacituzumab, e na sequência é bem provável que a próxima recidiva não será mais HER2 zero, será uma ou duas cruzes, e aí entra com o trastuzumab deruxtecan. Ou, se porventura, depois dessa primeira linha que a Elô colocou, já tiver um low, já é hora de utilizar o DB4 e tocar para frente. Então, nós temos boas possibilidades acontecendo aí, e para o HER2, o HER2 low e receptor hormonal positivo, o fato também é o que a Luiz falou, é uma doença que desafia, ela permite que essa paciente, que essa amiga esteja conosco por muito tempo, mas precisará que nós entendamos cada vez mais quais são os drivers que vão mudando e que nós poderemos utilizar de drogas novas que estão chegando no mercado.
Não, excelente. Acho que passando para o próximo estudo, acho que o DB06 talvez tome mais tempo, né, que acho que foi o estudo mais aguardado, mas indo ainda nessa linha de pacientes com tumores hormonais que progridem, mas que progridem ao uso do inibidor de ciclina, a gente teve o pós-MONARCH Trial, que foi um estudo fase 3 com pacientes que tinham inibido já ao uso de inibidor de ciclina com terapia endócrina. Algumas pacientes tinham usado abemaciclib, mas foi um número pequeno. Boa parte das pacientes tinham usado palbociclib, né, acho que 60% da amostra. E o que eles identificaram foi que as pacientes que fizeram depois dessa progressão foram randomizadas para fazer abemaciclib com fulvestrant ou só fulvestrant. O uso do abemaciclib associado teve um ganho de sobrevida livre de progressão com um hazard ratio de 0,73. Diante disso, Heloísa, você acha que a conduta padrão pós-progressão em usuária de inibidor de ciclina, a gente pode considerar já esse estudo para continuar com a abemaciclib e associar com fulvestranto? Você acha que a questão do palbociclib, né, que boa parte das pacientes tinham utilizado, acaba bagunçando um pouquinho esses dados? É. Assim, é uma Deixa eu questão. apertar um pouco mais, deixa eu apertar, Heloísa, um pouco mais. Nós temos dois trabalhos, o DB6 e Exato. agora esse. Qual seria, você tendo a disponibilidade para os dois, qual seria a sua linha de pensamento, para onde você iria? Onde você postaria suas fichas? Como escolher, né? Então, assim, né, eu acho que a gente, como você mesmo tinha mencionado, Rufo, eu acho que a gente ainda tem que extrapolar as linhas explorar as linhas hormonais, né. Não que eu ache que a gente tem que fazer 4 linhas hormonais e ficar quebrando muito a cabeça como a gente fazia antigamente, né, antes de iniciar a quimioterapia, já que a gente não tinha boas opções, mas eu acho que a gente tem que explorar. Após progressão, após inibidor de ciclina, ela também é uma doença bastante desafiadora, que por mais que a gente queira tratar com hormonioterapia, a gente vê que os resultados, né, não são muito duradouros, né, então a gente tem aí e aí a própria contextualização do estudo foi mostrando que todas as atuais segundas linhas, independente de você estar combinando com uma droga-alvo, de você estar usando o SERD, isoladamente, não atinge 6 meses de sobrevida livre de progressão. Então é um cenário desafiador, mas para uma paciente que teve um bom benefício à primeira linha hormonal e que tem uma doença com característica mais hormônio-sensível, eu acho sim que ela vai ir para uma segunda linha hormonal antes de ir para quimioterapia ou para um ADC. Né, e diante, então, dessa performance não tão boa dos agentes isolados, como o fulvestranto, o próprio, elacestrante, que é um SERD aí mais potente, pelo desempenho, às vezes, não tão, potente, né, eu acho que é sempre interessante a gente tentar combinar. Então, para aquelas pacientes, eu acho que não tem uma terapia, alvo disponível, não tem mutação do PI3K, eu acho que pode ser uma possibilidade você considerar manter inibidor de ciclina. Esse é o segundo estudo que mostra o benefício da manutenção do inibidor de ciclina na segunda linha. O estudo anterior era o MAINTAIN, que era um estudo de fase 2, que também, essencialmente a população que foi tratada era consistente de pacientes com palbociclib, essa é a crítica, né, mas nesse estudo agora tinham 30% de pacientes que fizeram uso de ribociclib, muito poucas pacientes tinham usado abemaciclib na primeira linha. Então eu acho que se você tem uma paciente que não tem nenhuma terapia alvo, para você agregar, talvez para você tentar explorar melhor a segunda linha hormonal, a gente possa considerar o inibidor de ciclina. Isso tudo, né, na teoria, É, eu teoria. acho que Uhum. com relação ao acesso vai ser sempre desafiador, e ainda mais no nosso país, né, onde tantas entraves aí estão sendo colocadas, o sistema de saúde todo um tanto estrangulado, então vai ser um desafio, mas eu acho que tem o seu papel sim, agora a manutenção do inibidor de ciclina na segunda linha. Bem colocado, né, Lu? Eh, É melhor a gente chamar atenção para os mastologistas, os colegas, porque a Heloísa quis comentar de uma forma sucinta que ainda hoje o padrão
progressão pós uso de inibidores CDK4 e 6 é a busca se custo e fonte pagadora não é a questão, são as terapias-alvos, né? Uhum. Mutação em PI3K, KT, PTEN, ESR1, Isso. uso lacestrante, inclusive inibidor de partos Também. para BRCAs. É. Mas que, e essa discussão que o Rufo comentou, que essa paciente tendo progressão, talvez existe uma discussão, sendo o HER2 low, se ela vai para um ADC como TDXD, com DB06, que provavelmente será aprovado pelo FDA muito rapidamente. Inclusive vai ser incorporado muito rapidamente, eu acho, pela Anvisa. Também. Eu acho que esse estudo também traz luz para uma situação que a gente ainda não tem na prática. Não sei se o Dr. Rufo já se deparou, que são as pacientes que progridem pós-inibidor de ciclina na adjuvância, né? Ah, essa é uma excelente questão, É. hein? Muito Então, assim, é contemporânea. claro que essas pacientes, provavelmente a maioria, vão progredir depois de algum tempo do término do inibidor de ciclina adjuvante, né? Mas a gente está chegando aí a quase 3 anos de inibidor de É. ciclina na adjuvância, e aí, de repente, traz um pouco de segurança para a gente poder oferecer numa primeira linha, né? Não pular o inibidor de ciclina numa primeira linha da doença luminal, né? Não sei, isso é um pensamento meu aqui, né? Um conforto adicional aí em explorar o inibidor de ciclina na primeira linha após progressão de adjuvância. É que Excelente. também desculpa, Por Vitor. favor, É que também, Tenório. como foi falado, né, o luminal também 3 anos é muito pouco tempo, né, para uma doença luminal, mesmo ela sendo tratada com inibidor É de que, às ciclina, né. vezes, ela já se depara com um tratamento inicial localmente avançado, né? Sim, Porque se a gente for pegar um que Monarque é a maioria das indicações, né. versus Nathalie, que é mais alargado, em estágios menores, Danilo, Geralmente as recorrências não vão ser tão não tão precoces. precoces. Então a gente talvez já se sentisse bem confortável. Recorreu depois de 2 anos, sei lá, de 10 anos, são 5 anos do término da adjuvância, 8 anos do término do abemaciclib ou 7 anos do ribo. É óbvio que a gente vai oferecer inibidor de ciclina. Mas, sei lá, se eventualmente a gente tiver uma paciente que teve uma progressão mais precoce, talvez já não pular, né, essa linha com o uso de inibidor de ciclina. E claro, vai ter toda a discussão também de que tipo de inibidor de É, ciclina isso que eu que ia te é esse. perguntar, não faz questão, mas se a gente mudaria o inibidor de ciclina ou não, que já tem alguns dados, né, Eu mas acho não fecha, né. mas eu acho que se a gente puder trocar, é sempre bom experimentar o do vizinho, né, talvez. Pois é, uma coisa interessante, talvez, pessoal, ainda no pós, nesse estudo, é a divisão, o Kevin Kalinske, aliás, o Kevin Kalinske foi super bem, né, levou 2 papers para oral nessa ASP, então ele foi um vitorioso muito legal, e as apresentações dele são muito boas. Mas a questão, Elô, o que você achou da questão, porque após a inibidor para a víscera, basicamente não teve um grande benefício, praticamente quase que benefício nenhum. Aliás, não teve, do ponto de vista de significância estatística, teve um hazard ali perto de 80, mas o intervalo de confiança foi maior, então não teve benefício. Então, uma das possibilidades que nós teríamos dentro da pergunta do Lincoln, que de já separar uma coisa em outra, seria essa. Aquela paciente que, depois de inibidor de ciclina, ela tem uma metástase visceral, essa talvez fosse para já se tentar, né, uma ADC, e nesse caso, o transtorno da Deruxtecan, como HER2 low. E aquela outra que não tem metástase visceral, essa talvez fosse uma candidata para se explorar para além daquilo que também o Lincoln colocou, dos biomarcadores. Para quem não tem um alvo certo, seria uma possibilidade de explorar um segundo inibidor de ciclina, né? Então, essa talvez seja uma maneira de fazermos uma diferenciação entre uma coisa e outra. Rufo, de uma forma resumida, eu diria o que a Heloísa já comentou, mas 2 outros fatores. O tempo de evolução
e como a Heloísa chamou a atenção, o volume de doença. Além do tipo de metástase, que nós estamos comentando que o estudo em questão foi negativo para metástase visceral. Análise de Isso mesmo. subgrupo é sempre Análise desafiador. de grupo, toda crítica. Eu acho que não seria um único dado que eu levaria em consideração. Eu acho que se você tem uma paciente que teve uma boa resposta, primeira linha, que você quer postergar quimioterapia, que não tem um alvo, se ela tem uma doença, porque é curioso, né? A doença visceral não foi significante, mas a doença hepática, que também é um outro implicador aí no prognóstico, foi relevante. Então, eu acho que vale a pena a gente ter esse dado em mente, né? E, e ajudar na nossa seleção. Mas aí é um pouco do nosso feeling aí do dia a dia para a gente tentar individualizar, como eu aprendi hoje, a conduta. Verdade, Lu. Precisamos de mais dados, inclusive de biomarcadores preditivos, né? Uhum. Sim. Pena que o ctDNA ainda não responde essa segunda fase. Quando o uso do mesmo se custo e fonte pagadora não é a questão, se a gente pode escalonar ou descalonar. Acho que a gente vai essas chegar lá É, nas esse questões é o dos fim. biomarcadores, porque eu acho que tem muito na doença inicial também, né? Uhum. Quem é o paciente que mais Maior se ou menor beneficia. risco, né? Essas definições de risco. Bem, vamos passar então para o terceiro estudo que nós selecionamos, um estudo também interessante, que já foi comentado nas redes, mas eu acho que toca num assunto que nós estamos cada vez mais a questão da individualização, que é a questão do tratamento do tumor, dos testes genéticos em relação com a raça e etnia, que é o SWOG S1007, que é um estudo que avaliou o Recurrence Score e desfecho de acordo com a raça e etnia com os dados do Responder Trial, que mostrou que os negros não hispânicos tiveram maiores scores nos genes de proliferação. Então existe aquela discussão, será que na raça negra os tumores eles são mais agressivos ou é uma questão de acesso? Que nós sabemos que isso existe também e cada vez mais estão saindo estudos, nós estamos considerando essa questão da raça e etnia tanto para a questão de rastreamento, né, como mudou ultimamente nos Estados Unidos, e agora esses dados em relação ao Oncotype. Professor Rufo, o que o senhor acha disso? O senhor considera alguma coisa para quando você tem a paciente lá numa raça negra, uma raça asiática, que aí mostrou melhores taxas de sobrevida, para individualizar alguma coisa em relação ao tratamento ou indicação desses testes genéticos? Não muda muita coisa, não, sabe? Assim, de coração, não muda a possibilidade que você tem trabalhar com biomarcador. O que mostrou o estudo é que, eventualmente, ele vai ter uma agressividade maior nessas situações. Lembrando o que já tinha. Você lembra de um trabalho espetacular que foi premiado aí em São Paulo, na JPM, do René? O que o trabalho do René mostrou é que, de acordo com a raça, nós teremos uma quantidade maior de tumores luminais, que são os europeus, e os brasileiros mais afrodescendentes terão mais em torno de, se eu não me engano, 5 a 7% a mais de triplo negativos, né? E HER2 um pouco mais ligado a asiáticos. Então, isso mostra que, na verdade, a raça pode nos indicar qual seria uma possibilidade um pouco maior desses subtipos tumorais. Mas, na verdade, o que mais vai nos importar será a chance de biomarcadores, e, eventualmente, independente da raça, porque nós não temos uma randomização para saber se, porventura, um Oncotype, um Recurrence Score de 16, 18 funciona diferente do Recurrence Score 16, 18 em diferentes raças. Isso não ficou bem claro na minha cabeça. Então, para mim, esse estudo não muda muita coisa agora para segunda-feira ou dessa semana para frente. Rufo, tenho que dizer, Tenor, que de fato existem dados mostrando
de Mama Print, do Blueprint e também do Oncotype, que de fato isso que o Rufo comentou, a raça negra apresenta mais luminais B e mais basais, mas que também existe dados pré-clínicos mostrando que também está envolvida a biologia tumoral, as interatividades mesenquimais, né, Luiz? Eu acho que existe um componente aí da biologia tumoral relacionado à raça, seja pela uma maior prevalência de triplo negativo, que isso já é bem conhecido, mas é sempre uma população delicada, porque, querendo ou não, sempre é uma população que tem vários componentes sociais e de acesso atribuídos em conjunto, né? E mesmo esse estudo aqui mostrando que tem esse aumento da taxa proliferativa nas pacientes negras, conforme você vai fazendo os ajustes, isso vai perdendo a relevância. Aí você ajusta para IMC, isso perde completamente a relevância, Isso, né? é outro fator que eu tinha Então, colocado assim, exatamente isso. Alguns fatores também até do estilo de vida, mostram que esse impacto ele cai a questão da raça, né. e assim, hoje em dia, se você for olhar, né, quem é a população mais obesa nos Estados Unidos? São pessoas que, né, que têm menos poder aquisitivo, digamos assim, né? Que têm menos acesso. Então, acho que são coisas que estão muito implicadas. E o estudo, eles mesmo comentam, né, que o número de pacientes negras no ARC-Responder foi muito pequeno. Então, qualquer conclusão aqui não dá para tirar nenhuma grande verdade, né? O que eu acho que é, assim, bastante relevante essa constatação, como a gente já sabe de todos os estudos, que a população negra é pouco incluída, né? Então, é uma população prevalente na América, nos Estados Unidos, no Brasil, e a gente não consegue gerar muitos dados para responder essas perguntas que eu acho que são bastante relevantes, porque é possível que tenha um componente biológico associado à raça, né, e à etnia. Isso é esperado, eu acho até. Possa ser que o Recorsing Score 18 e o 26 seja diferente, mas a gente não tem dados quanto a Uhum, isso, né, uhum. mas tem a questão social e também a questão biológica está envolvida, né. E o Tenor, estilo de vida que a gente não pode esquecer. se a gente não consegue mudar o valor de corte do Recon Score, uma coisa é clara, né, Luiz? A gente deveria promover e prevenir a perda de peso, IMC. Isso deveria ser uma diretriz na saúde pública e privada. Se eu fosse gestor de um grupo privado, nossa, eu ia provar matematicamente que estimulando e tendo um controle do IMC, a gente teria vários ganhos, inclusive financeiro. Sem dúvida. Com certeza. Vamos para o nosso queria- próximo estudo. Por favor, Pode Rufo. falar. E o fato, na verdade, é que a gente pudesse, que a nossa população pudesse ter acesso às plataformas gênicas, sabe? Essa é que seria a verdadeira discussão. O trabalho belíssimo do André Matar mostrou a possibilidade real, né, de você reduzir quimioterapia em até 70% utilizando o Oncotype DX. E um paper que nós publicamos agora, a questão de um mês atrás, mostrando, né, que fazendo o MamaPrint para a população de saúde suplementar, nós teríamos, ou as empresas pagadoras teriam uma economia bastante favorável, né, com o MamaPrint. Então, assim, hoje nós temos pelo menos duas plataformas, nenhuma das duas plataformas estão disponíveis, quer para a saúde suplementar e para a saúde pública no país. E as duas mostram um benefício de custo-efetividade, de redução de financeiro, de gasto pela fonte pagadora, e mais do que isso, uma chance enorme de redução da necessidade de quimioterapia para um grupo bem expressivo de mulheres. Talvez, para mim, isso é que faltaria, e nós tivemos uma discussão bem boa com a Exact Science
na ASCO sobre isso, mas falta ainda um laboratório que possa fazer isso e que essas plataformas sejam feitas e disponibilizadas para as nossas mulheres aqui. Isso é que eu fico mais triste nesse momento. Então, vamos para o próximo estudo. A gente tem os dados já do Natali, né, que foi um estudo que já tinha sido publicado, inclusive, com o uso de ribociclib mais endocrinoterapia na adjuvância de pacientes com tumores luminais iniciais, mas consideradas de alto risco. E dentro desse estudo, foi um diferencial do Monarch, que já tinha sido publicado com o abemaciclib, e foram incluídas também pacientes com linfonodos negativos. Então, esse estudo específico de agora que foi apresentado na ASCO foi a análise desse subgrupo de pacientes N0 incluídas no Natali. O total de pacientes do Natali foram mais de 5.000 mulheres, mas especificamente esse subgrupo N0 foram 613 mulheres. O que eles identificaram analisando esse subgrupo foi que a sobrevida livre de doença invasiva foi menor, com hazard ratio de 0,72, mas cruzou o intervalo 1. E eles concluíram no final do estudo que sim, que haveria uma indicação, mesmo nesse subgrupo de pacientes N0, para a utilização de ribociclib na adjuvância. Acho que teve bastante na discussão, eles foram, acho que, bem mais críticos em relação à apresentação desses dados, pelo número de pacientes, em relação à questão também de não ter tido relevância estatística, apesar de ser uma análise de subgrupo. E eu queria saber a opinião de vocês, assim, com esses dados que foram apresentados. Apesar de não ter tido a relevância estatística, de ser uma análise de subgrupo, a gente entra nessa questão novamente. Tem a questão também de tolerância, né? A gente teve uma alta taxa de não adesão, acho que 24% das pacientes não continuaram o uso do ribociclib durante o tratamento. Se vocês acreditam que assim, vai ser uma mudança de prática incluir para pacientes N0 também, ou não? É uma boa pergunta. Eu acho que a população N0, assim, por mais que a gente entenda que existe algumas pacientes que têm um risco, e aí acho que a gente volta naquela questão do biomarcador, Sim. que vão ter um risco maior de recidiva, e esse risco tende a aumentar ao longo do tempo, né? Então, também não dá para a gente subestimar, mas assim, acho que tem muita paciente com bom prognóstico nesse grupo. Uhum. E honestamente eu não sei se o KI67 ou o Recurrence Score vão ser bons biomarcadores para predizer, o benefício, até para prognosticar, né. Sei lá, a gente nunca teve evidência de usar o Recurrence Score para indicar mais ou menos quimioterapia, né, indicar antraciclina ou não. Todos os dados que foram feitos nesse Sim ou não? sentido não foram positivos, é indicar ou não Uhum. quimioterapia. Verdade, Então né, Belu? A gente não indica abemaciclib, segundo o Monarch, conforme o teste genômico, né? Se ele é baixo não, ou alto não en risco. isso não entrou como Não, não. Como critério, critério de né, risco. e acho que é a primeira vez que entra como um critério para definir que tipo de hormonioterapia você vai fazer. Tudo bem que os inibidores de ciclina não são hormonioterapia essencialmente, mas é difícil entender. A gente vê um benefício, né, uma diferença numérica Uhum. que, ela cruza a linha do 1, mas tudo bem, é uma análise de subgrupo, talvez isso possa vir a ser amplificado, como a gente tem visto, né, tipo um carry-over effect, então Uhum. pode ser que isso, se acentue cada vez mais, e aí a gente vai ficar mais convencido de que, então sim, vale a pena agregar. Mas eu confesso que eu fico, assim, até para as pacientes de abema que tem um linfonodozinho positivo, um tumor às vezes entre 1 e 2, porque tinha um linfonodo positivo e porque tinha um KI67, aumentado, às vezes eu fico um pouco de dor, assim, de pensar: "Nossa, eu estou agregando um tratamento que não é fácil, que tem seus efeitos Uhum. colaterais", né. Para a população N0 eu sou mais reticente, assim. E eu acho que até a ASCO fez um ajuste no guideline, dizendo para considerar, mas ponderar bem, isso eles colocam também,
para ponderar bem nas pacientes N0, né? Quer dizer, favorecendo a inclusão de inibidor de ribociclib como uma opção na adjuvância, mas ainda favorecendo o abema, já que a gente tem dados mais robustos para a população elegível para abemaciclib, e na N0 discutir caso a caso com as pacientes. Eu acho que vai muito do perfil da paciente, né? Eu tenho uma paciente que é um T2N0, tumor de 2 e poucos centímetros, mas ela não para de me perguntar a todo encontro se não tem mais alguma coisa que ela possa fazer, além da quimioterapia, além do bloqueio ovariano, além de tudo. Ai, será que não tem mais alguma coisa? Aí a minha conversa com ela mais recente, olha, tem, mas eu não tenho como te oferecer agora. Vai ficar, né, vai ficar cada vez, a gente não tem acesso ainda, né? Então essa discussão é mais filosófica. Luiz, talvez não foi por acaso que o FDA ainda não aprovou. Eu acho que ele vai aprovar e vai colocar essas ressalvas, já que a própria ASCO Guidelines já comenta do Natali, que foi publicado no New England em março, porque eu acho que eles estavam esperando um segmento maior, eles já sabiam desses casos do N0. Pode ser, não sei como que vai vir em bula, né? Se eles de repente liberam para as pacientes de mais alto O risco, risco, o N positivo, e seguram a liberação. Acho estranho, além da toxicidade financeira. eu não sei. Bom, Exato. eles fizeram isso com a abemaciclib, né? Eles liberaram, não levaram em consideração o KI67 inicialmente, não sei se eles mudaram, mas eles não tinham liberado o uso de abema adjuvante para quem só preenchia critério de alto risco pelo KI67. Então, não sei, acho que é uma boa pergunta. Não sei se o Rufo tem aí algum comentário. Bom, Eliseu, para o cirurgião isso é crítico, né? Ainda mais para a gente não precisar ficar tirando uma quantidade grande de... É. Vocês estão torcendo, né? Mas tem duas Tira o maneiras. problema do Monark, né? Que todo mundo Pois ficou na é. discussão da Nós abordagem temos axilar. duas maneiras de ver o estudo Natali. Veja o hazard de 72,72. Nós temos praticamente 30%, ou seja, de cada 3 pacientes que recidivariam, uma deixa de recidivar. Então, se eu olhar por esse ponto, é um número bastante importante para falar, opa, está valendo. Por outro lado, eu posso olhar o número absoluto. Eu vou precisar de dar a medicação, expor a 100 pacientes a medicação para ter um benefício de ganho em 3 pacientes. O comentário da Heloísa foi corretíssimo. A grande questão é, nós precisamos talvez de ter um biomarcador, esse grupo de N0 que seja ainda mais robusto. E vai depender muito de como o pessoal vai interpretar o que eles vão sentir com os resultados de um pouco mais longo prazo. Mas o fato é que existe, para esse grupo de pacientes N0, um subgrupo deles que tem um risco maior e que nós precisamos estar preparados para esse subgrupo de pacientes que nós ainda não conseguimos identificar exatamente qual é aqueles que vão beneficiar. Como eu falei, daqueles que recidivariam, 1 em cada 3 deixam de recidivar com o uso do ribo durante 3 anos. Lembrando que a descontinuação, quer seja no Natali, quer seja no Monarchie, ela foi semelhante para os inibidores de ciclina. Então, como foi comentado, é uma descontinuação que deve ser considerada, né? E a própria paciente per si vai entender muitas vezes, na junta com o seu médico, o quanto aquilo ali não está lhe fazendo bem, ou eventualmente, se ela estiver indo bem, o quanto dentro da sua cabeça ela vai estar beneficiada com essa chance de redução aí, né, de 1 para cada 3 que recidivaria. Mas, como eu falei, o mais adequado é que nós tenhamos e possamos entender qual é o subgrupo dentro do N0 que mais vai precisar do inibidor de ciclina. Acho que concluindo, né, Lincoln, acho que fica a questão, não a questão de você ter axila positiva, e sim a agressividade à biologia do tumor, né? Com certeza. Para essa indicação.
E aí vamos passar para o próximo estudo, então. Esse eu acho também muito interessante, até para a prática clínica, os dados da Mayo Clinic, sobre a omissão de endocrinoterapia adjuvante no receptor de estrogênio low, que é aqueles que é definido de 1 a desculpa, de 1 a 10%, né, de 1 a Menor 10%. que 10. Foram quase 3.000 pacientes que tinha aquela discussão, que esses tumores provavelmente ele teriam uma característica mais de um triplo negativo e não de um tumor luminal. Então, será que haveria necessidade da gente utilizar endocrinoterapia? Então, nesses dados foram avaliados quase 3.000 pacientes num segmento de 3 anos e o que mostrou? Você não dar endocrinoterapia, você piora. Piora cerca de 25% a sobrevida geral. E bem interessante também que alguns fatores associados a esses dados foram aquelas pacientes que tinham um KI67 maior, que tinham um grau histológico maior, ou seja, tumores também mais agressivos estavam se beneficiando do uso do endócrino. Elô, receptor de estrogênio low, então, vamos dar endócrino. Essa história de deixar de dar é perigoso. Você sabe como o oncologista tem dificuldade em descalonar, né? Então, aparece um dado que, assim, quando você vai discutir, né? E acho que a própria discussão do estudo é controverso ainda, porque são todos trabalhos retrospectivos, cada um mostra uma coisa. Esse veio mostrar que, nossa, a gente está perdendo em sobrevida, não oferecendo hormonioterapia para essa população. 25%, né? Então, eu acho que é bastante tentador o dado. Eu confesso que eu pessoalmente vou rever algumas coisas, mas porque também, de uma certa forma, é um tratamento que eventualmente não é muito tóxico, né? E que pode ser tentado, e se tiver intolerância, se tiver algum problema de toxicidade, acho que a gente pode interromper. Eu acho que reacende essa discussão com a paciente, né? Entendendo que vai um pouco de contra, né, a essa nossa tendência de considerar abaixo de 10 triplo negativo, vamos fazer quimionel, vamos tentar tratar com imunoterapia, como os estudos recentes mostraram, né, em San Antônio. Então, começa a dar um nó na cabeça, assim, que bicho é esse, né? E eu acho que, assim, diante de uma paciente que tenha um risco considerável, eu acho que talvez valha a pena tentar e não simplesmente taxar como uma não beneficiadora, não respondedora e deixar de discutir isso com as pacientes. Acho que essa é a minha tendência. O que eu já escutei de alguns oncologistas que nessa situação eles utilizavam endocrinoterapia por uma questão de protocolo, que está no guideline você utilizar, mas não acreditavam no real benefício, já que provavelmente esses tumores seriam de uma mais semelhante ao triplo negativo. Mas assim, foi um dado mesmo retrospectivo impressionante num segmento só de 3 anos, né? É. Já mostrando essa diferença de sobrevida geral. Terminal, eu tenho dúvidas pelo o que a Heloísa já comentou. É um estudo retrospectivo, apesar do desfecho ser sobrevida, mas é um estudo retrospectivo que não tem o dado específico, esse é o problema do NCDB. Quando você precisa dos detalhes, e o diabo mora nos detalhes, você não obtém. Então, você não sabe a químio, a própria autora põe. Você não sabe a quimioterapia específica para todos, né? Obviamente. Para dividir de uma forma mais criteriosa. Você não sabe a aderência, a duração, a recorrência. Mas um dado me chamou a atenção na análise exploratória, Luísa, que as pacientes que obtiveram PCR, essas não tiveram risco de morte. E essa é a impressão que eu tenho conversando com os colegas, sabe, Tenório, que os R e low, os colegas dão endocrinoterapia, hormonoterapia, mas a qualquer evento adverso importante, eles não fazem A questão de retirar. de De manter. manter. E eu fico pensando, depois que eu vi esse dado, Luísa, se essas pacientes que têm R low, que fenotipicamente
são triplo negativo, na verdade, eu queria saber o dado. Sobrou tumor residual? Ela seguiu como protocolo de triplo negativo? Porque isso sim impactaria, talvez muito Ah, na mais adjuvância, sim, sim. na adjuvância. Talvez Nós por não isso temos essas que pacientes observar, não. né? Desculpa, pode Oi, falar. Rufo, por favor. Se a gente pegar os dados para responder essa pergunta, a gente está ansioso pelos dados do Keynote 756, né, utilizando imunoterapia no neoadjuvância, e aí eu trabalhando, né, com a quimio mais imuno, e depois continuando com imuno versus nada e endoterapia, né, endócrino nos dois grupos e associado ou não à imunoterapia. Aumenta a taxa de resposta patológica completa, principalmente receptor hormonal baixo, abaixo de 10. Isso chega a ter taxa de resposta patológica de 50%, independente de PDL1. Se for PDL1 positivo, acima de 1, e preferencialmente acima de 10, isso vai acima de 50%, acima de 50% de resposta patológica completa. Agora, nós não sabemos o que acontecerá ainda, talvez tenham logo no futuro, no próximo ano, ou talvez ainda esse ano, alguma coisa em termos de sobrevida livre de evento para o 756. O 756 ele é um divisor de água no sentido de mostrar, e para nos ter uma ideia de que receptor hormonal baixo talvez seja aquilo que o Lincoln falou, seja um paciente que tenha fenotipicamente um triplo negativo. Esse estudo, ainda que seja retrospectivo, nos diz assim, alto lá, não sejam tão preto no branco dessa forma. Respeitem um pouquinho aqueles que têm um pouco de receptor hormonal. E para essas pacientes, então, elas ainda têm um driver de estrogênio nessa história, de receptores hormonais. E esse driver, eventualmente, pode fazer com que haja uma quantidade maior de recidivas, caso eles não sejam bloqueados. Então, no sentido disso, o 756 nos traz a fenotipagem de um receptor hormonal baixo como triplo negativo, mas nós ainda precisamos ter cabeça no lugar e lembrar que até o momento ninguém, nada provou que essas pacientes receptor hormonal baixo não devam usar endoterapia na adjuvância. A ideia é aquilo que a Heloísa falou. Nesses casos, nos permite muito mais tranquilidade para dizer vá além, continue utilizando a sua endoterapia, não pare. Vamos ver se no futuro próximo a gente terá alguma outra coisa com os resultados do 756 que possam falar diferente para isso. E aí, incluindo, Lincoln, a questão da taxa de resposta patológica completa. Acho que vamos para o próximo estudo, que talvez seja um estudo um pouquinho mais para o cirurgião, que foi um estudo holandês sobre desfechos oncológicos após tratamento guiado pela resposta axilar em pacientes que inicialmente eram clinicamente N1. Elas eram avaliadas através de PET, tinham que ter pelo 1 a 3 linfonodos no máximo suspeitos. Faziam quimioterapia neoadjuvante e depois, na cirurgia, elas faziam a retirada guiada de linfonodos, então uma retirada mais selecionada através do protocolo MARI, que era com semente de iodo radioativo colocada inicialmente nesses linfonodos. Então, as pacientes, não foi um estudo com braço controle, as pacientes que eram clinicamente positivas, então, faziam essa marcação, depois elas iam para o procedimento cirúrgico guiado, então só retirar dos linfonodos que tinham sido marcados. Para as pacientes que tinham resposta patológica completa nesse linfonodo marcado, não era feito nenhum tratamento adicional axilar, então nem cirurgia nem radioterapia. E para as pacientes que tinham ainda doença residual nesse linfonodo marcado, não era feito nenhum tratamento cirúrgico adicional, mas elas eram submetidas à radioterapia adjuvante. Foram 367 pacientes. Elas foram seguidas durante 44 meses. É importante lembrar que a gente não tem braço controle, mas o que eles identificaram foi uma taxa de recorrência axilar relativamente baixa. No grupo que foi
que tinha doença residual, né, uma recorrência realmente de 0,7 e no grupo que não tinha foi uma recorrência de 3,5. Então, o que a gente fica aí, né, com dados que acho que ficam instigando um pouquinho agora, se a gente vai esquecer o esvaziamento axilar pós-quimioterapia nesse cenário de paciente N1, né, lembrando, ou se ainda a gente tem algum espaço para discutir esvaziamento. Acho que, doutor Rufo, acho que a gente pode começar com você agora, que é uma questão um pouquinho mais cirúrgica, esvaziamento axilar pós-quetenel. Você acha que esse estudo traz para a gente dados consolidados da gente poder omitir, ou ainda é um estudo muito inicial, sem braço controle, a gente ainda precisa fazer esvaziamento axilar quando a gente tem doença residual? Luiz, tem dois aspectos, dois dados, dois estudos bastante que me traz muita tranquilidade em já partir para não esvaziamento. Um é esse, né, o MARI a gente vem acompanhando. O grande problema do MARI é que a semente de iodo ela não está disponível em todos os locais. Nós aqui em Goiás utilizamos com boa frequência. É uma técnica que eu gosto muito, porque você não precisa depois fazer a localização do clipe, né, e não tem aquela possibilidade de 20% de deixar a clipe para trás. É muito difícil a semente não continuar apitando depois, enfim. Então, isso facilita muito para a gente. E isso, assim, é uma técnica que dá para fazer, é execuível para quem tem a semente disponível, e associado aos dados que você né, citou do trabalho, tem os dados do Senomac, que foram apresentados em San Antônio, né, e publicados. E os dois, em combinação, mais o que a gente tinha de sentinela, mostra com clareza que já dá para fazer nessas pacientes N1 de até 3 linfonodos a omitir a linfadenectomia. Um aspecto importante, a pergunta que é extremamente importante é o seguinte: se eu estou fazendo o MARI, que é quase que um diferencial do TAD, né, que foi concebido dentro do MD Anderson, que é aquela dissecção alvo-dirigida, e basicamente a mesma coisa, só muda o marcador. Então, assim, a grande questão é se vale a pena associar essa dissecção alvo-dirigida, ou MARI, com o linfonodo sentinela. Também apresentado em San Antônio, mostrou que talvez não houvesse uma diferença nem para isso. Então, não haveria essa necessidade. Você poderia optar por um ou por outro. Particularmente ainda nessa fase de aprendizado e de mudança de conceito na nossa cabeça, a ideia é que seja feito as duas técnicas. Tem um trabalho brasileiro que eu considero muito para isso que eu estou falando. E a Heloísa depois vai comentar um pouquinho a esse respeito da chance de nós deixarmos, nós cirurgiões, deixarmos passar um linfonodo que seria positivo e nós não encontrarmos, não retirarmos esse linfonodo. Mas o fato é o seguinte: o Lucas Budel, na tese dele de mestrado, na dissertação de mestrado, ele mostra, não com a semente de ouro, mas com carvão ativado, de que quando se faz o carvão ou quando se faz só o sentinela, existe uma chance de deixar para trás aproximadamente 5,7% de linfonodo comprometido, o que eventualmente pode ser um prejuízo no futuro. Então, nessa fase de aprendizado, a minha sugestão é: está valendo os dados do MARI, mas seria importante ainda utilizar MARI mais linfonodo sentinela, ou carvão mais sentinela, ou TAD, CLIP mais sentinela. E é muito certo que, ao ganharmos experiências e com maior robustez dos dados, no futuro próximo, a gente vai sentir mais tranquilidade. Heloísa, o que você acha dessa questão? Eu acho assim, eu acho que a gente está realmente caminhando para isso, então também a gente como oncologista ficar batendo o pé, que a gente quer
mais linfonodo, né, para ter segurança na decisão terapêutica que a gente vai fazer, eu acho que vai virar uma teimosia, né, mais para frente. Eu acho, como você já comentou, a possibilidade do uso de inibidor de ciclina nas pacientes N0 seria enterraria essa questão do oncologista, né, de querer mais linfonodo para tomar sua decisão. Mas eu acho que na prática, assim, se você trabalha com uma equipe que você conhece dentro de um centro, que você sabe que essa paciente foi bem avaliada, bem estadiada, seja através de um bom, porque eu sei que os estudos eu acho que tiveram diferentes critérios de inclusão em definir o que era essa avaliação Uhum. linfonodal, muitas vezes, né? Mas você sabe que essa paciente fez um bom exame clínico, eventualmente fez uma avaliação ultrassonográfica, viu que não tinha uma doença, um bulk de doença linfonodal ou outros linfonodos comprometidos. Acho que a gente vai ganhando muita segurança em entender que ela foi bem avaliada e que se o cirurgião está economizando na abordagem axilar, a chance real de estar deixando alguma coisa para trás. E aí a gente vai ver, né, que num tumor pequeno, qual que é a chance dessa, num tumor pequeno, que a princípio a axila era negativa e veio eventualmente um linfonodo positivo, qual que é a chance de ter mais 3, 4 linfonodos para trás, né? É muito pequena, assim. Então eu acho que a gente deve ficar cada vez mais seguro com relação a isso. E interessante que na discussão ela foi perguntada, né, sobre isso, e ela comentou que nesse estudo as pacientes foram estagiadas com PET scan. Uhum. Então, assim, é uma avaliação bem detalhada, por isso que eu acho que a segurança, né, de só retirar o linfonodo reflete também a baixa taxa de recorrência, né? Então, não era uma paciente com axila mais extensa e que foi dita como N1 e sobrou doença residual. Então, nos tumores mais agressivos, triplo negativos, HER2 positivos, que a gente tem uma tendência maior a fazer neoadjuvância, eventualmente, é claro, dependendo do lugar onde você está, você consegue estadiar essas pacientes com PET, né? E aí esse acaba sendo um estadiamento que a gente sabe que hoje em dia é mais favorável, que dá um upstaging aí linfonodal importante que pode mudar o nosso planejamento. Então, eu acho que é uma tendência mesmo, né, da abordagem axilar e a gente vai aprender a ficar confortável com essa situação. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Eu quero saber dos 3 cirurgiões aí. Quando você tem 2 ou 3 linfonodos comprometidos naquela congelação, dá uma vontade de dar uma cutucadinha a mais aí. Aí você justifica, tirou os palpáveis. Só para ninguém falar. Aí você palpou 10. Rufileza, o que eu achei interessante desse estudo holandês apresentado é que, no fundo, o braço que teve PCR é o B51. O braço que não teve PCR é o Alliance 11202, que tanto a gente aguarda. E 2 desfechos me chamaram a atenção, que a taxa de recorrência axilar, quem teve PCR foi muito bem. Como vários trabalhos mostram, menor que 1%, em um segmento de 3 a 5 anos. Já a recorrência axilar, para quem não teve PCR, foi 3,7%, 3,5%. E a boa Tratadas parte com das pacientes rádio, com né? recorrência à distância A associada, né, recorrência à distância, eu ia comentar, que foi 10 vezes maior. Mas quando a gente vê o grupo, a gente vê que o grupo que teve PCR, não por acaso, eram os tumores agressivos. 85% tinham triplo negativo e HER2. Os que não tiveram PCR, cerca de 3, 4, 76% eram luminais. E eu acredito que, eu tenho dúvida, mas a minha dúvida é para não, que essa recorrência à distância é muito mais da característica do subtipo intrínseco
do que o linfonodo que a gente deixa e que eventual tratamento consiga fazer a senescência ou tratamento do mesmo. Mas eu acho que, sinceramente, sim, já estamos num processo de escalonamento e que essa informação não será Acho que a necessária para muitos informação casos. linfonodal, ela vai acabar tendo muito mais o papel, prognóstico do que terapêutico, né. Uhum. Abordar a axila deixou Sim, de ser um procedimento terapêutico, né. É mais uma avaliação de estadiamento, mas, assim, acho que em outras patologias a gente até vê um pouco isso também, né, de você identificando o linfonodo sentinela, mesmo que seja positivo, muitas vezes você não precisa tratar, ele só vai guiar o que você vai fazer depois, mas não necessariamente ter uma abordagem muito agressiva para o tratamento daquele sítio, né. Então, por exemplo, mesmo irradiar, esvaziar e irradiar, né, que às vezes a gente discute, às vezes, nas reuniões com radioterapia: "Ah, mas você já dissecou e agora você vai vir irradiar?". "Ah, eu vou, porque eu vou considerar o estadiamento inicial da paciente", aí a gente acaba adicionando muita morbidade, né, sem ter o benefício em sim. sobrevida. Só uma pergunta pro Rufo, acho que você já falou um pouquinho da questão de marcação de axila, e aí pensando nessa questão de escalonar de fato, né, da gente omitir esvaziamento axilar em pacientes que são N1, que acho que foi o que esse estudo, colocou aqui, você acredita que passa a ser ainda mais importante essa marcação linfonodal, que é algo que a gente sempre discute, né, clipar ou não clipar o linfonodo? Exatamente, é isso que, quando, para mim, o trabalho mais impactante nesse aspecto foi a associação, conforme eu falei, que o Lucas Budel, no trabalho dele de dissertação de mestrado, desenvolveu. Então, Camis, é isso. Nesse momento, e com esses números, né, nos permitem, assim, você ser mais preciso na sua identificação de linfonodos. Então, eu acho que a associação, nesse momento, essa associação das duas técnicas permite você ser mais efetivo, e nos permite, nos dá tempo de um aprendizado maior, aguardando robustez dos dados. O que o Lincoln comentou é extremamente importante, mas o bacana nessa história toda é nós, por um lado, descalonarmos quem pode e, por outro lado, escalonarmos. Vocês, né, nós estamos falando aqui da utilização de ciclinas, e assim, é muito bacana nós vermos quem vai precisar e aí diminuirmos para quem não precisa. Mas mesmo em tumores pequenos, Denise, essa identificação nesse momento do escalonamento é fundamental. Por exemplo, se nós temos clinicamente uma mulher com receptor hormonal positivo, luminal, estádio 1, se essa menina ela tem uma axila verdadeiramente negativa, nós conseguimos descalonar a cirurgia, nós conseguimos descalonar a radioterapia. Nós podemos fazer radioterapia parcial, pode-se fazer radioterapia intraoperatória, e principalmente para quem tem prótese mamária, não necessita de radioterapia para a mama toda. Nós podemos trabalhar mais, talvez, como sound e não ir na axila, e talvez nós podemos, no futuro próximo, até deixar de fazer a cirurgia conforme, se porventura o estudo SMALL, no Reino Unido, mostrar que fazendo a ressecção de pequenos tumores vai ser suficiente. Mas, nesse momento, ainda é fundamental que nós tenhamos um entendimento muito adequado do que está acontecendo nessa axila para que nós possamos descalonar da melhor maneira possível. Ou, eventualmente, enquanto o Nathalie não está completamente, né, liberado para o ribo em axila negativa, que nós possamos fazer o reconhecimento de quem precisará
fazer o escalonamento. Então, a sua pergunta, ela é desafiadora e a resposta é, nesse momento, nessa passagem de transição em 2024, talvez o mais adequado seja a combinação das duas técnicas. Ótimo. Só queria fazer só uma observação, como nós temos colegas do interior, de outras regiões do Brasil, que até a Elô falou que foi avaliado aqui até a axila com PET scan, lembrar que nós temos o ultrassom, que tem uma boa avaliação, um ultrassonografista Uma boa especialista em acurácia, mão, mãos em adequadas. mama, nós temos uma boa avaliação axilar. Então, assim, se você tem em mãos um método mais barato, que é o ultrassom, com um profissional capacitado, você tem uma boa avaliação pré-operatória dessa axila, né. Não sei se vocês queriam Bem colocado. complementar nesse Não, sentido, que nós temos um importante. público grande, colegas que Uhum. trabalham só no SUS, que não têm o acesso ao PET scan nessa situação, né, fora de não metastático. Eu tô de acordo. Não, E você bateu super bem. Assim, ó, uma axila bem estadiada pelo ultrassom, mas aí precisa ser um camarada, um aparelho bom e o examinador também com bom conhecimento. Isso equivale às técnicas incluindo PET, incluindo a ressonância magnética das mamas. Então, essa é uma maneira muito lógica. Lembrem-se que o estudo Sound utilizou essa técnica para fazer diferenciação e não mostrou diferença entre os grupos. Dentro do estudo no Brasil, dentro do estudo Vemos, nós estamos utilizando ultrassom como esse aparelho. Então, como você colocou muito bem, isso tem que ser chamado a atenção, mas requer um treinamento adequado, com uma boa técnica, um excelente examinador e um aparelho adequado. exatamente. Lincoln, você quer passar o último estudo, o E-Brave aí? Que eu não estou com ele aqui em mãos. Bom, eu coloquei esse último estudo, o eBave, É. que ele tem uma parte das pacientes que receberam depois, mas a grande maioria recebeu como QT neoadjuvante. Mas com detalhe muito importante, as pacientes fizeram QT, não receberam imunoterapia. O eBrave é um estudo mais antigo que o Keynote 522, que se tornou o standard of care, o padrão de tratamento para triplo negativo, estádio 2 e 3. Como é que o eBrave, para vocês, ele pode ser encaixado na prática clínica atualmente? Eu acho que na prática, o espaço dele é muito pequeno, né, porque é uma paciente que se ela for tiver acesso à imunoterapia, ela vai ter tido acesso na neoadjuvância, né, então e se ela não teve acesso na neoadjuvância, não vai ser na adjuvância que ela vai ter acesso à imunoterapia. Então acho que só faz sentido em algum caso, numa aberração de você estar diante de uma paciente triplo negativa, que tinha uma doença localmente avançada, fez quimioterapia neo e acabou sobrando com doença residual, né. Então para essa paciente que a gente às vezes fala: "Nossa, puxa, mas ela deixou de receber imunoterapia, ela poderia ter se beneficiado, será que a gente consegue resgatar essa paciente de alguma outra forma?" A gente tem eu não me lembro exatamente do detalhe, se entrava Xeloda adjuvante também associado a essa imunoterapia em quem tinha tido doença residual. Mas Que eu me lembre, não está descrito, talvez eu não me porque eu lembro. acho que a randomização, inclusive, é um pouquinho mais antiga. É. Eu acho, assim, hoje em dia a gente tem discutido, né, para essa paciente que sobra com doença residual, a gente tem outras possibilidades, né, até inibidores de PARP, entrando aí até com aprovação aí da ANS na adjuvância, então, tem acho que vai ser difícil a gente utilizar isso na nossa prática do dia a dia. Mas acho que fica a importância da doença residual ser um marcador de mau prognóstico, né, e que se a gente conseguir oferecer algo adicional, pode ser interessante.
De fato, né? Eu acho que volta na questão o quanto que o estadiamento da axila é importante, né? Porque às vezes a gente tem uma paciente que a gente achava que era um T1-0 É. ou uma lesão radiológica que não era muito caracterizado para T1, mas podia ser um T2, e de Uhum. fato era um T2, aí você encontra um sentinela positivo, Uhum. inclusive. Essa paciente poderia ser beneficiada, já que ela não vai ser beneficiada, como mostra o outro trabalho apresentado, que não adianta dar na adjuvância, Sim. que é o Impassion 030, Alexandra, Uhum, uhum, que que foi um tentou com a estudo teso, negativo, é. com a CT dose densa. É, eu acho que na prática, acho que é um cenário para as pacientes com acesso que a gente não se depara mais, a não ser numa eventual sub um subestadiamento antes da cirurgia, né. Por isso que nas pacientes com tumores T1C, aqueles tumores mais limítrofes, enfatizar a avaliação linfonodal de uma maneira bastante rigorosa. Senhor Rufo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Ah, para as vezes que, por algum motivo, qualquer que seja, na nossa interpretação, que eventualmente nós achamos que é menor, e aí passa e acabamos operando upfront, né, não dando a possibilidade da paciente ter a quimioadjuvante associado com imunoterapia. O 522, eu fiz parte desse estudo, é um estudo que eu sou apaixonado, é um modelo que assim me traz assim um carinho muito grande, né? Porque poxa vida, você ter 64% de resposta patológica completa fazendo a quimio associado com pembro é assim imbatível, é um negócio muito bacana. E depois, para quando se continua na adjuvância, você tem mais um ganho, né, de 10% de pacientes que não terão recidiva se porventura ficar doença residual depois da neoadjuvância. Então, o modelo do estudo é fabuloso. Agora, digamos, nós temos várias situações. Eventualmente, aquilo que Elô falou, a interpretação nossa é que é um estádio 1 e nós chegamos lá, não é um estádio 1. O paciente, o tumor é um pouco maior que 2 centímetros, ou eventualmente ele tem axila comprometida, ou talvez essa paciente tenha dificuldade de ter acesso à quimioterapia e o cirurgião daquela localidade creia que a melhor maneira seja fazer uma cirurgia upfront. Não é o ideal, não é o adequado, mas é para aquela paciente, para aquele momento, a melhor possibilidade. Nesses casos, tem, meninas, uma possibilidade que é a utilização, né? É um estudo japonês que foi apresentado há algum tempo, que é o Shizuki 001, que permite a utilização de capecitabina metronômica, né? Com um ganho bastante bom. Então, para quando não se tem essa chance de ter a neoadjuvância feita de maneira efetiva com químio e imunoterapia, passou por algum motivo, e depois, então, vai se fazer uma quimioterapia adjuvante, depois da quimioadjuvante, a possibilidade e um ganho interessante, Shizuki 001 com a capecitabina metronômica, né? Isso permite, talvez, que nós não tenhamos, ou que a paciente não tenha perca na sua possibilidade de sobrevida livre de evento, ou, eventualmente, na sobrevida global. Então, é só para lembrar que tem mais essa possibilidade. Eu acho, nesse momento, muito pouco provável que nós utilizaremos esse estudo, Lincoln, de maneira prática e efetiva na nossa clínica diária. Só dei uma olhada rápida aqui Ai, na obrigada. questão do Xeloda. A partir de junho de 2018, as pacientes Eles começaram a utilizar quando não atingiam PCR. No braço, a Avelumab foi 24% da amostra. Usaram o Xeloda na adjuvância e no controle 18%. Então, então algumas mostrando que pacientes a gente até utilizaram. pode agregar essas Uhum. 2 estratégias, né, para essas pacientes que passaram aí batido da neoadjuvância com imuno. Verdade, Luiz.
Ótimo, maravilha. Acho que Acho nós que chegamos ao final. Acho que conseguimos discutir os principais estudos, uma abordagem geral da ASCO para vocês. Gostaria de agradecer os nossos convidados. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Lincoln, quer dar as últimas palavras para eles também depois se despedirem? Gostaria de agradecer a presença dos membros da educação continuada, extremamente ativo, Tenório, Tamise, o grupo que sempre nos apoia e que está atrás da câmera, e as eminentes presenças, doutora Heloísa Rodrigues, doutor Rufo de Freitas, muito conhecido em nosso meio. Quem não conhece o professor Rufo não é mastologista da América Latina, né? nem Você não precisa nem oncologista, né? representar. Não, mastologista eu sei que não se formou na América Latina. Heloísa e Rufo, queria que vocês dessem as últimas mensagens, por favor. Eu gostaria de agradecer, eu acho que a iniciativa de vocês é fantástica, né? Fazer essa educação continuada é importantíssimo, essa atualização que vocês fazem aí quase que em tempo real. É um grande desafio, mas eu tenho certeza que os colegas mastologistas se beneficiam disso e fico muito honrada de ter participado. Gostei bastante do formato. Rufo, Professor, Ok, pessoal. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, mas isso o bom é ter amigo nessa vida, viu, gente? A ASCO, dessa vez, em termos de mama, não trouxe grandes avanços. Mas a ciência hoje ela é feita de pequenos avanços. A ciência, a melhoria para os nossos pacientes é feita com detalhes, né? E esses detalhes precisam, muitas vezes, ser interpretados com a visão de um colega que está próximo da gente. Muitas vezes nós temos uma expertise cirúrgica, mas nós não temos expertise em tratamento sistêmico, e vice-versa. E muitas vezes também é necessário a expertise de um radio-oncologista, enfim, de todos juntos. E essa mesa hoje permitiu, de fato, que nós pudéssemos trabalhar todos esses aspectos loco-regional, sistêmico, favorecendo que, em pequenos detalhes, né, quem esteve conosco pudesse ter algum flavor, pudesse ter um sabor daquilo que aconteceu na ASCO e da maneira que para onde, né, o tratamento e a lida do câncer de mama está se dirigindo. Eu agradeço imensamente o convite de vocês e, assim, é um prazer, uma honra e um privilégio ter participado com vocês e aprendido muito também essa noite. Excelente, obrigada a presença de vocês e a gente agradece também a quem nos acompanhou até aqui nesse episódio. E lembrando que a gente tem vários episódios que já estão disponíveis, episódios futuros que serão gravados também e ficam disponíveis tanto no canal do YouTube quanto nas plataformas de streaming e nas redes sociais. A gente sempre traz o que a gente vai estar trazendo nos próximos episódios. Aguardamos vocês.